tema da mensagem: dores de parto. A gente que é homem não sente isso, nem vai sentir e nunca sentirá. As mulheres podem dizer glória a Deus? Tem 3 sintomas no trabalho de parto. O primeiro, contrações. Vocês tiveram contrações, as mulheres? Contrações do parto? É chamado contrações regulares. É um endurecimento da barriga. Eu imagino a Lucimar, um dia antes de ganhar o Felipe, lá em casa nós fizemos um churrasco e o médico falou, não come nada. Fizemos o churrasco, a barriga da Lucimar parecia uma bola, lembra, Antônio? Claudinho vai lembrar, parecia uma bola, o Felipe estava ali, e a barriga dela, um dia antes de o Felipe nascer, a barriga dela endureceu, e no abdômen ela teve dores nas costas por causa de quê? O peso. Pode parecer que não, mas 3 quilos, 2 quilos a mais, vai pesar. Eu comecei a fazer academia um tempo atrás e o cara falou para mim assim, eu tenho aqui 2 quilos, você vai pegar 2 quilos e vai levantar. Eu falei, 2 quilos? É fácil. Não, fica 1 minuto com ele assim. Começou a sentir dor, irmãos. Porque é uma coisa que está fora do nosso planejamento. E a nossa vida sedentária nos ajuda. A tendência na mulher, quando está grávida, é ela comer mais ou comer menos? É ficar mais preguiçosa ou ficar ativa? É tomar banho ou não tomar banho? Meu Deus, é forte, né? Nessas contrações regulares, o endurecimento da barriga, dores no abdômen, dores nas costas, e o útero fica contraído, o espaço fica pequeno. O segundo tipo de sintomas do trabalho de parto, ela tem perda de água, uma ruptura na membrana, que é uma pele finíssima ali no útero da mulher, que é chamada, que ela protege, essa membrana, ela protege contra as bactérias. A mulher perde água, a membrana fica sensível, mas ela continua protegendo a criança das bactérias. Então tem algo nesta membrana, que é chamada membrana, é chamado algo contra as bactérias. O terceiro sintoma do trabalho de parto é o tampão mucoso, que é o colo do útero, que é na parte inferior do órgão, está muito perto do órgão da saída da mulher. Começa a ficar fino e ao mesmo tempo começa a dilatar. Isso acontece com a mulher. E é a preparação para o parto. É a hora que o médico passa aquela navalha, aquela faquinha, que eu esqueci o nome. Ele passa o bisturi e o negócio se abre rápido. Já mete aquela pazinha, puxa a Alice e sai rapidinho. Já puxa pela cabeça. Eu me lembro que quando o Felipe estava para nascer, à noite a Lucimar mexeu muito a barriga, mexeu muito ali no útero dela, e de repente aconteceu uma coisa, eu falei, Lucimar, o Felipe virou. É chegado o momento. A criança por si só vira, e aquelas dores começam a aumentar porque ele está forçando, o tampão mucoso, há uma ruptura na água, então quando estoura a bolsa, é o sinal que a mulher vai ter o bebê. Então quando estoura essa bolsa, a mulher vai ter o bebê. Nessa dilatação, nota-se que sai junto com essa água algo mucoso. Eu estou preparando vocês para algo que a palavra está falando sobre dores de parto. O apóstolo João, ele vai falar o seguinte: na verdade vos digo que vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e o mundo se alegrará. Versículo 20: e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. O que o Senhor Jesus está falando para o povo e para os discípulos, porque ele estava dando instruções para os discípulos, ele estava falando assim: meus discípulos, vai ter uma hora que eu vou ter que separar de vocês, vai ter uma hora que eu vou ter que voltar para o lado direito do meu Pai, tem uma hora que eu vou ter que sentar no trono, mas para eu ir, eu vou ter que deixar o Espírito Santo, mas vocês aparentemente vão se entristecer, porque a dor da partida nunca foi legal.
A dor da partida, ver alguém que a gente ama ir embora, a gente vê um amigo viajar, ir para outro estado, ir para outro país, essa dor da partida é complicado. Imagina a Alice com 18 anos falar assim: mãe, eu vou fazer faculdade nos Estados Unidos, eu tenho que ir embora. O que a mãe e o pai querem fazer? Eles se desdobram para fazer o quê? Para ir junto. Mas só que a dor da partida tem que acontecer, porque tem algumas coisas, irmão André, Kátia, tem algumas coisas que vão acontecer, Celina, que a separação vai fazer a gente chegar aonde? No propósito. O propósito, ele vai nos levar com dores. O propósito nunca foi fácil, irmãos. Nunca foi fácil. Eu trabalhei até tarde na sexta-feira, Eduardo, mas quando nós chegamos em casa, as dores vieram. Porque o corpo está quente para o trabalho, está fazendo a empadinha, está fazendo os salgados, está fazendo ali os travesseiros, está fazendo ali as espumas, está costurando, está fazendo o almoço, está fazendo um bolo, está preparando alguma coisa, está trabalhando na Localiza, dirigindo o dia todo. Quando você para em casa, o que acontece? As dores vêm. Só que essa dor permanece ou ela acaba uma hora? Ela acaba. É a dor do parto. A alegria de ver o milagre da vida acontecer nos traz o quê? Esperança. Jesus está chegando para os discípulos dizendo assim: essas dores de parto, elas vão passar, eu vou embora. Só que eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês. Imagina o médico, pega a criança, levanta ela de cabeça para baixo, dá-lhe um tapa na criança ali, começa a respirar, o pulmão começa a trabalhar. Ele tem que levar uma tapa para respirar. Olha que visão, irmãos. O Espírito Santo vai dizer que o Senhor é amor, mas Ele também é o quê? Fogo consumidor. E tem uma hora que para nós chegarmos ao propósito, eu vou ter que apanhar na vida. Eu vou ter que sentir dores de parto. Eu vou ter que ter contrações, dores no abdômen, dores na coluna. Eu vou ter que ter dor na perna, dor no braço. Meu Deus, todo dia no trabalho ali em pé. Imagina a Kátia, que a Kátia tem a cadeira para sentar. Mas é muito mais fácil trabalhar como, Kátia? Em pé. E toda vez que a gente vai lá, a Kátia está sempre como, mãe? Sempre rindo. Falei, mas ela está em pé o dia todo. Eu já fui em casa, já descansei, já fui para a piscina, já fui não sei o que lá, já sentei no sofá, já vi um vídeo no YouTube, já vi um culto de uma igreja e tal, e a Kátia está lá em pé. É chato? É. Olha quem fica em pé também, Josi, o dia todo em pé, né, Josi? O dia todo em pé. As dores de parto, elas vão nos levar a um campo em que a gente praticamente vai entrar no campo desconhecido. Por exemplo, a Elane vai batizar agora, quem pode dizer glória a Deus? Ela vai para um campo desconhecido. Qual é o campo desconhecido? Eu vou passar pelas águas. Eu vou entrar num algo que Deus confirmou em mim para entrar. É muito difícil chegar até o batismo, Elane? É difícil. Eu falei até para Elane, cuidado. Tem pessoas que vão bater nas suas costas e vão falar assim, é a melhor opção. Mas tem pessoas que não vão conseguir te alcançar. Por quê? Porque quem está determinado não é a criança, é a mãe em liberar a criança. Você está me entendendo, Elaine? Deus está falando assim, não fica preocupado, porque essa preocupação está na mãe. Mas quando a gente vê a dor de parto na Bíblia, em João capítulo 16, as dores estão em Jesus e não em quem vai nascer. Porque quem vai nascer vai sair de um lugar tranquilo para vir a vida, para ver a vida. Mas quem está sentindo as contrações são as pessoas, como as mulheres que eu disse aqui no início, são as mulheres que sentem a dor. O pai fica ali, meu Deus, estou desesperado. A minha mulher está sentindo dor. Meu Deus, o Azaf vai nascer. Falaram que o Azaf ia nascer assim. Falaram que o milagre aconteceu, meu amigo. Por que o milagre aconteceu? Porque o Senhor é Ele quem sente a dor de parto por nós. Se nós estamos hoje aqui diante de um propósito, esse propósito vai acontecer porque é Jesus que vai trabalhar nas nossas guerras. É Jesus que vai derrotar os nossos inimigos. É Jesus que vai abrir a porta financeira. É Jesus que vai abrir a porta de trabalho. Eu posso ouvir um glória a Deus? É Jesus que vai curar essa enfermidade. É Jesus que vai dar um basta nesse problema. É Jesus que vai se levantar do trono e vai falar assim, essa dor é minha, ela não é tua. Por que é que Jesus sentiu essas dores? Versículo 5, vamos lá, versículo 5 diz assim, e agora, João 16, versículo 5, está comigo aí? Pode ficar tranquilo, Claudinho.
João 16, versículo 5. E agora, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? É a criança que nasceu, que está dentro de uma incubadora, está bebendo leite, está sendo bem tratado, o ambiente está gostoso, mas a mãe está toda rasgada lá na cama. Toda arrebentada. E o marido está, não sei o que lá, eu vou preparar roupa. Irmão, a mulher está sentindo dor. Jesus está falando para os discípulos: vocês estão preocupados para onde eu vou? Mas ao mesmo tempo vocês não sabem nem para onde que eu vou. E Jesus está dizendo: eu vou voltar para o meu Pai, aquele que me enviou, mas só que vocês não ficarão sozinhos. Ele disse que voltaria para o seu Pai. Aí a pergunta é: por que Jesus tinha que subir? Aí eu coloquei aqui 4 motivos pelo qual ele deveria subir. Versículo 7 de João 16. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, está com C maiúsculo aí? O Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. A Bíblia está dizendo assim: para o Espírito Santo começar a trabalhar, eu vou ter que ir. O problema da gente é que a gente quer ver Jesus, mas Jesus já nos viu. O problema é que a gente quer ver o milagre, mas já está determinado. O problema é que a gente quer ver Jesus voltar, mas Ele voltará. A nossa ansiedade está tão grande que a gente fica entendendo por que Jesus subiu, por que Ele foi embora. E Ele está dizendo assim, para eu poder subir, ou melhor, para o Espírito Santo vir, eu vou ter que subir. Quando a gente batizar a Elaine lá naquela piscina, automaticamente quando a Elaine sair, dentro dela entrará o Espírito Santo, porque o batismo é mandamento, e quando eu saio das águas, eu recebo o Espírito Santo. Eu tenho certeza que a Elaine sente o Espírito Santo, mas quando ela passar pelo batismo, é um casamento. Quando eu me caso com o Espírito Santo, ele vive em mim. É a intimidade do casal. Só dá para conhecer a mulher e só dá para conhecer o homem se entrar no relacionamento de casamento. E é nesse momento que o Espírito Santo fala. O Senhor fala: quando eu for, é aí que o Espírito Santo vai vir. É por isso que ele tem que ir. Aí no versículo 8 vai dizer o seguinte: antes, porque isso eu vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Por que ele tem que ir? Porque ele tem que cumprir algo que o seu pai mandou fazer. Ele veio para um propósito. Só que quando ele vai e ele avisa, porque Jesus avisa, Jesus convive, Jesus passa 3 anos com os discípulos pregando o Evangelho. 3 anos é muito tempo, irmãos. E tem gente que está no Evangelho e não entende que a sua igreja, que a sua casa espiritual, que o seu pastor, são pessoas que Deus colocou na sua vida para serem abençoadas e te abençoar. É por isso que Deus me colocou aqui para abençoar a sua vida e para você abençoar a minha. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor nos colocou num casamento para chegar a Ele, num relacionamento íntimo de amizade, de amor, de comunhão, de ceia, de entendimento, de unidade, para que a gente cresça. E ele diz assim: quando eu subir, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou mandar o meu amigo, eu vou mandar aquele que faz parte da Trindade. E no versículo no 8 vai dizer assim: ele vai convencer o homem de várias coisas. Ele vai dizer no versículo 8, e quando ele vier, eu acho que eu li o 6, né? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo... Mas por que Jesus não convenceu? Porque o trabalho de Jesus é salvar. O do Espírito Santo é fazer o quê? Consolar, confortar, esclarecer. É por isso que tem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa, Josi, pedir discernimento ao Espírito. Eduardo, nós precisamos pedir direção ao Espírito Santo para ele me conduzir a águas de Deus, profundas, águas maiores, lugares maiores. É por isso que ele fala: eu vou deixar o Consolador, porque ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. Mas por que Jesus não fez isso? Porque o trabalho de Jesus foi o primordial para o começo de grandes coisas. O propósito não está no começo, o propósito não está no fim, no meio, o propósito está no fim. As coisas vão acontecer quando tudo for esclarecido. Imagina quando a gente chegar no céu, irmãos, encontrar Jesus, olhando para nós e falando assim: eu te escolhi. Sabe aquele momento que você passou? Foi para você ter entendimento. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não são positivas, que para Deus é. Tem coisas na nossa vida que muitas pessoas vão dizer não, algumas pessoas vão dizer que não vai acontecer, algumas pessoas não vão colaborar, os teus amigos vão te desamparar, a tua família não vai entender, é porque Deus está levando você para um propósito. A gente não depende de homens, a gente depende de Deus. E para chegar ao propósito, a Bíblia vai convencer, através do Espírito Santo, o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Diga para quem está do teu lado o tema da mensagem: dores de parto. Essas dores não são legais. Agora explico, eu pergunto para você: algumas pessoas querem ouvir o Espírito Santo? Algumas pessoas querem entender o Espírito Santo, querem ouvir a voz do Espírito Santo? Por que tem tanta morte no mundo? Por que tem tanta fome? Por que tem tanta coisa errada? Está esse filme aí, Liberdade, que está saindo aí, mostrando a clareza de levar meninas para estuprar, comprar. Eu me lembro que a Lagoinha, no ano de 2005, começou e trouxe aquela música Nos Braços do Pai em Brasília, fez um grande DVD. Em 2006 veio para o Maracanã, lotou o Maracanã. O que a Lagoinha fazia? Pegava um membro da igreja e comprava uma menina da África do Sul, um menino, para tirar das mãos daqueles caras, para não serem comprados para prostituição, porque o pai e a mãe não têm dinheiro, mas vendiam os filhos. Eu estava vendo hoje no trabalho missionário daquele pessoal que sempre aparece, eu esqueci o nome, não governamental, um trabalho muito bonito, que uma casa na Angola é R$2. R$2 uma casa na Angola. R$2 uma casa. De tão desvalorizado que as coisas estão. Nós estamos aqui com a Argentina, que avião, você pega um avião, 3 horas tu está na Argentina. Chega na Argentina, a moeda, 80 moedas de peso é R$1. Então 80 para 1, imagina o dólar, que é 320 moedas de peso para $1. Está tão desvalorizado que a vida não tem mais valor. As pessoas estão sendo desvalorizadas. É por isso que o Espírito Santo, que é o outro consolador, ele vai nos convencer do pecado, de cara, pecado. Segundo, justiça. Terceiro, juízo. Pastor Marcelo, o que significa essas 3 coisas? Primeiro, está no versículo 9, vamos lá. Do pecado, porque não creem em mim. A pessoa que crê em Jesus, a pessoa que faz o que Jesus manda, ele não peca. Essa pessoa não peca. Mas pastor, não tem ninguém perfeito. Concordo com você. Mas quem peca é do diabo. Porque ele peca desde a fundação do mundo. Mas como é que eu faço para não pecar? Eu peço auxílio ao Espírito Santo. Senhor, tem essa oportunidade aqui. Eu posso pegar isso aqui e me dar bem ali na frente. Espírito Santo, o que eu tenho planejado para você, o que eu tenho projetado, o teu objetivo não é para isso. Eu quero te colocar nisso. A proposta do Espírito Santo sempre vai ser maior. E por que ele fala do pecado? Porque as pessoas estão na igreja, as pessoas estão no mundo e elas não creem em Deus. Porque quando aperta, irmãos, acabou. Eu estava vendo aquele piloto do avião não sei se é da Gol, é o nome daquela, da TAM, em São Paulo, que começou a arremeter, voou, subiu, e ao mesmo tempo, ao invés do piloto apertar o botão para entrar os pneus, né? Como é que é mesmo? Esqueci o nome ali, o trem de pouso. Para entrar, ele apertou o reverso, freou o avião no alto. Quando o avião da TAM, isso tem muito tempo, quando freou no alto, cheio de casa lá embaixo, caiu já matando todo mundo do avião e todo mundo lá dentro. Quando ele apertou o reverso, o copiloto falou assim: Senhor, recebe o meu espírito. O copiloto. Ele entregou tudo em menos de segundos. Nós temos que pedir ao Senhor que o nosso pecado não seja maior do que a nossa vontade de ser santos.
O nosso pecado vai vir? Vai. Vai ter dias que a gente vai reclamar? Vai. Vai querer falar coisa que não era para falar? Vai. Vai querer ter um aborrecimento? Vai. Vai ouvir um não de alguém? Sim. Mas não tinha planejado isso. Olha, Deus está falando que não. Mas o mesmo Espírito que ouviu falar em não para você, é o mesmo Espírito que diz assim: calma, o meu propósito é maior do que essa proposta. Deus está nos tirando de propostas e nos colocando no propósito. As propostas nunca foram maiores. Mas pastor, eu aguardava, eu tinha fé disso aqui, que eu ia comprar um carro, ia comprar uma casa. Deus não mandou ser agora. A minha filha vai fazer 7 anos de casado, vai comprar uma casa agora. Falei, isso aí, filha, vai até o fim. Igual o Eduardo falou para mim, está na hora de virar a chave. Tem algumas coisas na nossa vida que é assim, irmãos, que só vai acontecer na marra, Antônio. Se você não virar a chave, não vai acontecer. Mas para virar a chave, tem que botar gasolina. Para virar a chave, os pneus têm que estar cheios. Para virar a chave, o motor tem que estar funcionando, o arranque tem que estar funcionando, a parte elétrica do carro tem que estar funcionando. Então, para virar a chave da nossa vida, algumas coisas em nós têm que estar certas. Porque tem coisas que Deus não faz quando a gente vive uma vida errada. E algumas coisas que começam errado vão terminar? Não tem como. Não tem como, irmãos. Repara bem, Deus está tirando pessoas da sua vida para você crescer no propósito. Deus está tirando coisas. Mas eu amava tanto a minha bicicleta, e Deus está tirando de você.